Cale essa boca, empregada, ordenou o chefe na frente de todos, mas a faxineira o silenciou com apenas uma resposta. A mansão dos Almeida brilhava sob as luzes de cristal do salão principal. Era a tradicional festa de fim de ano da família, onde os mais influentes empresários de São Paulo se reuniam para celebrar mais um ano de prosperidade. Marco Antônio Almeida, aos 52 anos, era conhecido por sua fortuna bilionária, construída no setor imobiliário, mas também por sua personalidade explosiva e desprezo pelos menos favorecidos. Naquela noite de dezembro, ele usava seu smoking italiano mais caro e exibia seu relógio de ouro como um troféu. Os convidados o cercavam, rindo de suas piadas e concordando com cada palavra que saía de sua boca. Marco Antônio adorava ser o centro das atenções, especialmente quando podia demonstrar seu poder e superioridade. Maria Aparecida Silva, de apenas 25 anos, trabalhava discretamente pelos cantos do salão. Ela havia sido contratada pela empresa de limpeza há apenas 3 meses e sempre se esforçava para passar despercebida durante os eventos. Com seus cabelos presos em um coque simples e o uniforme impecavelmente limpo, ela se movia silenciosamente entre os móveis luxuosos, garantindo que tudo permanecesse perfeito. Enquanto limpava cuidadosamente um vaso de cristal tcheco, avaliado em milhares de reais, Maria ouvia as conversas dos convidados. Eles falavam sobre negócios, viagens caras e investimentos milionários. Era um mundo completamente distante da sua realidade de filha de uma costureira e um pedreiro, que estudava direito à noite e trabalhava durante o dia para ajudar a família. Marco Antônio estava contando uma de suas histórias favoritas sobre como havia demitido 50 funcionários em um único dia para aumentar os lucros da empresa. Os convidados riam e o aplaudiam, vendo naquele relato uma demonstração de genialidade empresarial. Ele se sentia invencível, poderoso, como se fosse o rei daquele pequeno universo de luxo e ostentação. Foi nesse momento que Maria, concentrada em sua tarefa, esbarrou levemente na mesa onde estava o vaso. O objeto oscilou por um segundo, mas ela conseguiu segurá-lo antes que caísse. Não houve dano algum, apenas um pequeno movimento que passou quase despercebido pelos presentes. Quase despercebido por todos, exceto por Marco Antônio. Seus olhos se estreitaram com raiva instantânea. Como ousava aquela empregada insignificante criar qualquer tipo de distúrbio em sua festa perfeita? Como se atrevia a chamar atenção para si mesma quando deveria ser invisível? A ira tomou conta de seu rosto, suas veias saltaram no pescoço e suas mãos começaram a tremer de indignação. O salão, que momentos antes fervilhava com conversas animadas, começou a ficar em silêncio. Os convidados perceberam a mudança no humor do anfitrião e voltaram seus olhares curiosos para a cena que se desenrolava. Alguns sorriram antecipadamente, esperando mais um dos famosos shows de autoridade de Marco Antônio. Maria continuava limpando, completamente alheia à tempestade que se formava. Ela havia conseguido evitar que o vaso caísse e agora o limpava com ainda mais cuidado, certificando-se de que não houvesse nenhuma marca de dedo ou poeira. Sua concentração era total. Seus movimentos eram delicados e precisos. Marco Antônio não conseguia mais se conter. A visão daquela mulher simples, com suas roupas baratas e seus gestos cuidadosos, o irritava profundamente. Para ele, pessoas como Maria eram apenas números em suas folhas de pagamento, seres inferiores que deveriam se manter em seus lugares designados, longe dos olhos da elite. E então, como um vulcão em erupção, ele explodiu. "Cale essa boca, empregada!" gritou Marco Antônio, apontando o dedo acusador na direção de Maria. Sua voz ecoou pelo salão como um trovão, fazendo alguns convidados se assustarem. "Você não tem direito de fazer barulho aqui. Saiba o seu lugar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Todos os olhares se voltaram para Maria, que lentamente parou de limpar e ergueu seus olhos castanhos. Não havia lágrimas, não havia medo, apenas uma serenidade impressionante que contrastava drasticamente com a fúria descontrolada do milionário. Maria o encarou diretamente, sem desviar o olhar sequer por um segundo. Sua voz, quando finalmente saiu, era calma, firme e carregada de uma dignidade que ninguém esperava encontrar naquela situação. "Senhor Marco Antônio", ela disse pausadamente, "o senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, mas há uma coisa que o seu dinheiro nunca conseguirá comprar: a capacidade de enxergar valor nas pessoas." A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. Marco Antônio ficou paralisado. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Os convidados permaneceram em choque absoluto, sem conseguir processar o que acabavam de presenciar. Ei, você que está acompanhando essa história incrível até aqui, deixe seu like para mostrar que está gostando. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem pela frente. O salão permaneceu em silêncio absoluto por longos segundos que pareceram uma eternidade. As palavras de Maria ecoavam na mente de cada pessoa presente, criando ondas de desconforto e reflexão que ninguém havia esperado encontrar naquela festa de celebração. Marco Antônio continuava paralisado, seu rosto alternando entre tons de vermelho e branco, como se seu cérebro estivesse travado, tentando processar o que acabara de acontecer. Os convidados trocavam olhares furtivos entre si, sem saber como reagir. Alguns baixavam os olhos, claramente desconfortáveis com a situação. Outros observavam com curiosidade mórbida, como espectadores de um acidente que não conseguem deixar de olhar. Havia também aqueles que pareciam genuinamente impactados pelas palavras simples, mas profundas da jovem faxineira. Maria, por sua vez, mantinha sua postura serena e digna. Ela não havia gritado, não havia feito gestos dramáticos, não havia buscado confronto. Simplesmente havia dito sua verdade com a naturalidade de quem conhece o próprio valor, independentemente do que outros possam pensar ou dizer sobre ela. Dr. Roberto Mendes, um dos convidados mais respeitados da festa e velho amigo da família Almeida, foi o primeiro a quebrar o silêncio constrangedor. Ele pigarreou levemente e deu um passo à frente, sua experiência como mediador de conflitos empresariais entrando em ação quase instintivamente. "Bem", ele disse com voz cuidadosa, "talvez seja um bom momento para todos nós refletirmos sobre..." Mas suas palavras morreram no ar quando Marco Antônio finalmente conseguiu encontrar sua voz novamente. "Como você ousa?", Marco Antônio sussurrou primeiro, sua voz crescendo gradualmente em volume e intensidade. "Como você ousa me dar lições de moral? Você é uma empregada, uma ninguém. Eu pago seu salário." Mas mesmo enquanto falava, algo havia mudado em sua postura. Suas palavras soavam ocas, como se ele próprio não acreditasse completamente no que estava dizendo. O impacto da resposta de Maria havia criado uma fissura em sua armadura de arrogância, e por mais que ele tentasse reconstruí-la rapidamente, a rachadura estava visível para todos. Maria continuava a segurá-lo com o olhar, sem demonstrar intimidação ou raiva. Havia algo em seus olhos que desarrumava Marco Antônio de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Era como se ela conseguisse ver através de todas as suas máscaras, de todo o seu dinheiro, de todo o seu poder, e enxergasse algo que ele próprio havia esquecido que existia. "O senhor está certo", Maria respondeu calmamente. "O senhor paga meu salário, mas isso não significa que precisa me tratar sem dignidade. Todo mundo merece respeito básico, independentemente do trabalho que faz ou do dinheiro que tem no banco." Algumas das esposas presentes na festa começaram a sussurrar entre si. Dona Helena Carvalho, uma das matriarcas da sociedade paulistana, observava a cena com interesse crescente.
Ela havia passado a vida inteira naqueles círculos sociais e raramente via alguém enfrentar figuras poderosas com tamanha serenidade e eloquência. Marco Antônio sentia-se cada vez mais desconfortável. Ele estava acostumado a intimidar pessoas, a usar seu poder econômico como uma arma para silenciar qualquer oposição. Mas Maria não estava sendo intimidada. Ela não estava gritando de volta, não estava sendo desrespeitosa, mas também não estava se curvando diante dele como ele esperava. A situação estava fugindo do seu controle de uma maneira que ele não conseguia compreender. Normalmente, quando alguém de classe inferior o desafiava, ele simplesmente usava sua influência para destruir essa pessoa. Mas havia algo diferente naquela situação. Algo que o deixava sem suas armas habituais. "Você não sabe com quem está falando", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu posso acabar com a sua carreira com um telefonema. Posso fazer com que você nunca mais consiga trabalho em lugar nenhum desta cidade." Maria assentiu lentamente, como se tivesse esperado exatamente essa resposta. "Eu sei exatamente com quem estou falando, Sr. Marco Antônio. Estou falando com um homem que tem tanto medo de perder o respeito dos outros que prefere tentar comprar esse respeito ao invés de merecê-lo." A frase atingiu Marco Antônio como um soco no estômago. Ele recuou um passo involuntariamente, seus olhos se arregalando com a precisão cirúrgica daquelas palavras. Era como se Maria tivesse olhado diretamente para sua alma e identificado sua maior insegurança, aquela que ele escondia atrás de camadas e camadas de riqueza e ostentação. Os convidados estavam começando a murmurar mais alto agora. A atmosfera da festa havia mudado completamente. O que começara como um momento de humilhação pública estava se transformando em algo muito mais profundo e perturbador para todos os presentes. Dona Helena, esposa de Marco Antônio, observava toda a cena do alto da escadaria de mármore. Ela havia descido apenas alguns degraus quando ouviu os gritos do marido e decidiu parar para observar. Em todos os seus 25 anos de casamento, ela nunca havia visto ninguém deixar Marco Antônio sem palavras daquela forma. A jovem faxineira havia conseguido, em poucos minutos e com algumas frases simples, expor algo que Helena tentava ignorar há décadas. Ela via o homem por trás da fachada poderosa, via a insegurança que ele mascarava com agressividade, via o vazio que ele tentava preencher com dinheiro e status. Marco Antônio estava começando a suar, apesar do ar-condicionado central que mantinha a mansão em temperatura perfeita. Ele sentia os olhares de todos os seus convidados sobre si, e pela primeira vez em muitos anos, esses olhares não eram de admiração ou inveja. Havia algo diferente ali, algo que o fazia sentir-se pequeno e exposto. A tensão no salão havia atingido um ponto crítico. Marco Antônio olhava ao redor, buscando apoio entre seus convidados, mas encontrava apenas olhares desviados e expressões desconfortáveis. Aquelas pessoas que momentos antes pendiam de cada uma de suas palavras, agora pareciam vê-lo sob uma luz completamente diferente. Maria permanecia parada no mesmo lugar, segurando o pano de limpeza em suas mãos. Mas sua presença havia se tornado muito maior do que sua estatura física sugeria. Havia uma força silenciosa emanando dela, uma dignidade inabalável que contrastava drasticamente com a agitação crescente do milionário. "Você não sabe nada sobre mim", Marco Antônio disse, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. "Você não sabe pelos que eu passei, o que eu construí, as dificuldades que enfrentei." Maria inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse realmente considerando suas palavras. "O senhor tem razão, eu não conheço sua história pessoal, mas eu sei reconhecer dor quando vejo. E o senhor está carregando muita dor dentro de si." Essas palavras atingiram Marco Antônio de uma forma que ele não esperava. Por um momento, sua máscara de arrogância vacilou completamente, e algo vulnerável brilhou em seus olhos.
Ele se lembrou subitamente de sua infância humilde, de quando era apenas um garoto pobre que sonhava em ser alguém importante. Helena, que continuava observando da escadaria, sentiu um aperto no peito. Ela se lembrava do Marco Antônio, que conhecera na juventude, antes da riqueza transformá-lo em alguém que ela às vezes não reconhecia mais. Aquele homem jovem e determinado havia sido gentil, trabalhador e sonhador. Quando isso havia mudado? Dr. Roberto, percebendo a delicadeza do momento, tentou novamente mediar a situação. Talvez todos nós possamos aprender algo com esta conversa, ele disse suavemente. Às vezes, é necessário alguém de fora para nos mostrar coisas que não conseguimos ver em nós mesmos. Mas Marco Antônio não estava pronto para aceitar essa perspectiva. Sua vulnerabilidade momentânea foi rapidamente substituída por uma fúria ainda maior, alimentada agora pela humilhação de ter sido exposto diante de tantas pessoas importantes. "Chega!" ele gritou, apontando para Maria. "Eu quero você fora da minha casa agora. Você está demitida. E vou garantir que toda empresa de limpeza da cidade saiba que tipo de pessoa você é." Maria assentiu calmamente, como se tivesse esperado exatamente essa reação. Ela dobrou cuidadosamente seu pano de limpeza e o guardou no carrinho de suprimentos. Seus movimentos eram deliberados e dignos, sem pressa, mas sem desafio desnecessário. "Eu aceito sua decisão, senhor Marco Antônio", ela disse com voz serena. "Mas antes de eu sair, gostaria que o senhor soubesse que eu não falei essas coisas para magoá-lo ou humilhá-lo. Falei porque acredito que todo ser humano tem a capacidade de ser melhor do que é hoje." Ela começou a empurrar seu carrinho em direção à saída de serviço, mas parou e se virou uma última vez para encará-lo. "O senhor construiu um império impressionante, tem uma família linda e pessoas que o admiram. Mas quando foi a última vez que o senhor se sentiu realmente feliz? Não satisfeito com suas conquistas, não orgulhoso de seu sucesso, mas genuinamente feliz?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Marco Antônio abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele percebeu, com uma clareza assustadora, que não conseguia se lembrar da última vez que havia se sentido verdadeiramente feliz. Satisfeito, sim. Orgulhoso, certamente. Mas feliz? Os convidados observavam em silêncio absoluto enquanto Maria se dirigia para a saída. Não havia vitória em sua postura, não havia arrogância ou desejo de humilhar ainda mais Marco Antônio. Havia apenas uma tristeza profunda em seus olhos, como se ela realmente se importasse com o bem-estar daquele homem que acabara de demiti-la. Dona Helena Carvalho, que havia observado toda a cena, se aproximou discretamente de Helena na escadaria. "Querida", ela sussurrou, "em 50 anos de vida social, nunca vi nada parecido com isso. Quem é aquela moça?" Helena balançou a cabeça lentamente. "Eu não sei, Helena, mas ela acabou de fazer algo que ninguém conseguiu fazer em anos. Ela fez meu marido parar para pensar." Enquanto isso, Maria continuava sua saída silenciosa. Outros funcionários da equipe de limpeza a observavam com uma mistura de admiração e preocupação. Eles sabiam que ela havia acabado de sacrificar seu emprego por uma questão de princípios, algo que poucos teriam coragem de fazer. Marco Antônio permanecia parado no centro do salão, sentindo o peso dos olhares de todos ao seu redor. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia pequeno. Não pequeno por causa de sua posição social ou riqueza, mas pequeno como pessoa. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, forçando-o a confrontar aspectos de si mesmo que ele havia enterrado sob anos de sucesso e poder. A festa havia terminado de forma abrupta, mesmo que ninguém tivesse anunciado oficialmente. Os convidados começaram a se despedir educadamente, mas havia uma pressa discreta em suas saídas. As conversas eram sussurradas, e Marco Antônio podia sentir que ele se tornara o assunto principal das discussões. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, a mansão ficou em silêncio.
Marco Antônio continuava parado no mesmo lugar, olhando para o vaso que Maria havia estado limpando quando tudo começou. O objeto brilhava perfeitamente limpo, sem uma única marca ou mancha. Helena desceu o restante da escadaria e se aproximou do marido. Eles ficaram lado a lado em silêncio por vários minutos, ambos processando o que havia acabado de acontecer. Marco, Helena disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Nós precisamos conversar. A mansão, que momentos antes fervilhava com risos e conversas animadas, agora ecoava apenas com o som suave dos passos de Helena sobre o piso de mármore. Marco Antônio permanecia imóvel no centro do salão, como uma estátua contemplando as ruínas de sua própria criação. Seus ombros, normalmente eretos e imponentes, pareciam carregar um peso invisível que nunca havia estado lá antes. Helena observava o marido com uma mistura complexa de emoções. Havia compaixão em seus olhos, mas também uma determinação que Marco Antônio raramente havia visto durante seus anos de casamento. Ela havia sido a esposa perfeita para um homem poderoso, elegante, discreta, sempre apoiando suas decisões sem questionamentos. Mas algo havia mudado naquela noite. 25 anos, Marco, Helena disse, quebrando finalmente o silêncio pesado que pairava entre eles. 25 anos de casamento, e eu nunca vi você ser colocado em seu lugar dessa forma. Marco Antônio se virou lentamente para encará-la, esperando encontrar apoio, compreensão, talvez até mesmo indignação em defesa de sua honra ferida. Mas o que ele viu nos olhos de Helena foi algo que o desconcertou ainda mais. Era reflexão profunda, como se ela estivesse vendo-o através de lentes completamente novas. Helena, ele começou, sua voz mais fraca do que pretendia. Você não pode estar do lado dela. Ela foi desrespeitosa, insubordinada. Ela me humilhou diante de nossos amigos. Helena caminhou lentamente até o sofá de couro italiano e se sentou, seus movimentos graciosos, mas deliberados. Ela alisou o vestido de seda e olhou diretamente para o marido. Ela te humilhou, Marco? Ou ela simplesmente te mostrou algo que você não queria ver? A pergunta atingiu Marco Antônio como uma segunda onda de choque. Ele havia esperado que Helena ficasse ao seu lado incondicionalmente, como sempre havia feito. A ideia de que sua própria esposa pudesse questionar suas ações era algo que ele nunca havia considerado. Eu não acredito no que estou ouvindo, ele disse, sua voz começando a subir de tom novamente. Minha própria esposa está questionando minha autoridade na minha própria casa. Sua autoridade, Helena repetiu, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Marco, quando foi que você começou a confundir autoridade com arrogância? Quando foi que você passou a acreditar que ter dinheiro te dava o direito de tratar outras pessoas como se fossem inferiores? Marco Antônio sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Primeiro Maria, agora Helena. Duas das mulheres em sua vida estavam forçando-o a confrontar aspectos de si mesmo que ele havia cuidadosamente evitado por anos. Ele se aproximou da janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. As luzes piscavam como estrelas terrestres, lembrando-o de todos os edifícios que havia construído, todas as fortunas que havia acumulado, todo o poder que havia conquistado. Mas naquela noite, tudo isso parecia vazio. Eu construí tudo isso para nós, Helena, ele disse, gesticulando em direção à vista. Cada edifício, cada negócio, cada real que ganhei foi pensando em você, em nossa família, em nosso futuro. Helena se levantou e se juntou a ele na janela. Ela colocou a mão suavemente em seu braço, um gesto familiar que costumava confortá-lo, mas que agora parecia carregado de significados mais profundos. Eu sei que você trabalhou duro, Marco. Eu sei que você superou muitas dificuldades para chegar onde está, mas em algum momento desse caminho, você perdeu algo essencial. Você perdeu a capacidade de ver as pessoas como pessoas, não como obstáculos ou ferramentas para alcançar seus objetivos. Marco Antônio fechou os olhos e, pela primeira vez em anos,
Permitiu-se lembrar de sua infância. Ele se lembrou de quando era apenas um garoto pobre no interior, filho de um operário de construção e de uma costureira. Lembrou-se da humilhação que sentia quando os colegas mais ricos zombavam de suas roupas remendadas, de seus sapatos furados, de sua marmita simples. Ele havia jurado naquela época que nunca mais seria humilhado, nunca mais seria visto como inferior. E havia cumprido essa promessa de forma espetacular. Mas no processo, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezá-lo quando era jovem. Eu me lembro de quando nos conhecemos na universidade, Helena continuou, sua voz suave, mas penetrante. Você era diferente então. Ambicioso, sim, mas também gentil. Você tratava o porteiro do prédio com o mesmo respeito que tratava o reitor da universidade. Você se importava genuinamente com as pessoas. As palavras de Helena trouxeram uma enxurrada de memórias que Marco Antônio havia enterrado profundamente. Ele se lembrou de como costumava ajudar colegas com dificuldades financeiras, de como sempre agradecia às pessoas que prestavam serviços, de como sonhava em usar sua futura riqueza para ajudar outras pessoas a superar as mesmas dificuldades que ele havia enfrentado. O que aconteceu comigo, Helena? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Como eu me tornei essa pessoa? Helena se virou para encará-lo completamente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você se perdeu no caminho, meu amor. O sucesso se tornou uma armadura. E você esqueceu que por baixo dessa armadura ainda existe o homem que eu me apaixonei há tantos anos. Marco Antônio sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era apenas seu orgulho ou sua imagem pública. Era algo muito mais fundamental. Era a imagem que ele tinha de si mesmo. A narrativa que havia construído para justificar seus comportamentos ao longo dos anos. Ele se afastou da janela e caminhou até uma das poltronas de couro, onde se sentou pesadamente. Pela primeira vez em décadas, Marco Antônio Almeida, o magnata imobiliário, o homem que comandava impérios, se permitiu parecer vulnerável. Aquela moça, ele disse lentamente, Maria, ela viu através de tudo, não viu? Ela viu o que eu realmente me tornei. Helena se aproximou e se ajoelhou ao lado da poltrona, colocando suas mãos sobre as dele. Ela viu, mas mais importante que isso, Marco, ela acreditou que você ainda pode ser melhor. Ela não te atacou com raiva ou ódio. Ela te confrontou com compaixão. Marco Antônio olhou para as mãos entrelaçadas e, pela primeira vez em anos, sentiu-se genuinamente grato por ter alguém ao seu lado que o conhecia tão profundamente. Mas também sentiu uma dor aguda ao perceber quantas oportunidades havia perdido de ser uma pessoa melhor, quantas pessoas havia ferido ao longo do caminho. A noite estava apenas começando, mas para Marco Antônio parecia que uma era inteira de sua vida havia chegado ao fim. Os dias que se seguiram ao confronto com Maria foram os mais turbulentos que Marco Antônio havia experimentado em décadas. Ele tentava manter sua rotina normal, reuniões de negócios, almoços com investidores, análises de projetos imobiliários, mas sua mente constantemente retornava àquela noite fatídica. As palavras de Maria ecoavam em seus pensamentos como um mantra perturbador que se recusava a desaparecer. Pela primeira vez em sua carreira, Marco Antônio se pegava distraído durante reuniões importantes. Ele observava secretárias, seguranças, pessoal da limpeza dos edifícios onde tinha escritórios, tentando vê-los através dos olhos de Maria. Será que ele também tratava essas pessoas com desprezo? Será que elas sentiam a mesma tensão e desconforto que Maria havia sentido naquela noite? Helena notava a mudança em seu marido, mas respeitava seu processo interno. Ela própria estava passando por uma reflexão profunda sobre os anos de casamento, lembrando-se de momentos em que havia visto sinais da transformação de Marco Antônio, mas havia escolhido ignorá-los por conveniência ou por medo do confronto.
Na quinta-feira seguinte ao incidente, Marco Antônio tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele cancelou todas as suas reuniões do dia e disse à sua secretária que precisava resolver um assunto pessoal urgente. Pela primeira vez em anos, ele dirigiu seu próprio carro, um Mercedes-Benz, que custara mais do que muitas pessoas ganhariam em uma década, pelas ruas de São Paulo. Ele não tinha um plano específico, mas sentia uma necessidade urgente de entender melhor quem era Maria Aparecida Silva. Não por curiosidade mórbida ou desejo de vingança, mas por uma necessidade genuína de compreender como uma pessoa em sua posição havia desenvolvido tamanha sabedoria e dignidade. Marco Antônio começou sua busca de forma metódica. Ele contatou a empresa de limpeza que havia prestado serviços em sua festa, mas descobriu que Maria havia pedido demissão no dia seguinte ao incidente. O gerente da empresa, visivelmente nervoso ao falar com um cliente tão importante, explicou que Maria havia sido uma funcionária exemplar durante os poucos meses em que trabalhara lá. Ela sempre foi muito respeitosa e dedicada, Sr. Almeida. O gerente havia dito, claramente tentando evitar qualquer responsabilidade pelo que havia acontecido. Nunca houve reclamações sobre seu trabalho ou comportamento. Marco Antônio pressionou por mais informações e descobriu que Maria estudava direito em uma universidade particular no período noturno. Ela trabalhava durante o dia em diversos empregos para pagar os estudos e ajudar a família. O gerente mencionou que ela havia sido recomendada por uma antiga funcionária, elogiada por sua honestidade e ética de trabalho impecável. Com essas informações, Marco Antônio se dirigiu à universidade. O prédio era modesto, muito diferente das instalações luxuosas onde ele havia estudado décadas antes. Havia algo tocante naquele ambiente. Jovens carregando livros usados, conversando animadamente sobre sonhos e aspirações, trabalhando duro para construir um futuro melhor. Na secretaria acadêmica, Marco Antônio descobriu que Maria estava no 4º semestre do curso e mantinha uma das melhores médias de sua turma. Ela havia recebido uma bolsa de estudos parcial por mérito acadêmico, mas ainda precisava trabalhar para custear as mensalidades restantes e suas despesas pessoais. Professor Eduardo Santos, que lecionava Direito Constitucional e havia mencionado Maria como uma de suas melhores alunas, concordou em conversar com Marco Antônio. Eles se encontraram em uma pequena sala de professores, onde Eduardo serviu café simples em xícaras desparelhadas. Maria é uma aluna excepcional. Professor Eduardo começou, observando Marco Antônio com curiosidade evidente. Não apenas por suas notas, mas pela forma como ela enxerga a justiça e os direitos humanos. Ela tem uma perspectiva única sobre dignidade humana. Marco Antônio ouviu atentamente enquanto o professor descrevia os ensaios de Maria, suas participações em debates, sua capacidade de enxergar questões complexas através de lentes humanitárias. Aparentemente, ela sonhava em trabalhar com direitos trabalhistas, especificamente defendendo trabalhadores de baixa renda contra abusos de poder. Ela mencionou uma vez que havia presenciado muitas injustiças durante seus diversos empregos. Professor Eduardo continuou, pessoas sendo humilhadas, desrespeitadas, tratadas como se fossem menos humanas por causa de sua posição social. Ela queria usar o direito para equilibrar essas desigualdades. Essas palavras atingiram Marco Antônio como um punhal. Ele percebeu que provavelmente havia sido exatamente o tipo de pessoa contra quem Maria estava se preparando para lutar profissionalmente. A ironia era amarga e profundamente reveladora. Depois da universidade, Marco Antônio dirigiu até o bairro onde Maria morava, de acordo com o endereço que havia conseguido discretamente. Era uma região simples da zona leste de São Paulo, com casas pequenas e ruas estreitas, muito diferente dos bairros nobres onde ele estava acostumado a circular. Não havia portões eletrônicos, paisagismo elaborado ou seguranças particulares.
Apenas pessoas vivendo suas vidas com simplicidade e autenticidade. Ele estacionou o Mercedes em uma rua próxima e caminhou lentamente pelo bairro, observando a vida cotidiana das pessoas. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam sobre suas cercas, comerciantes locais atendiam seus clientes com sorrisos genuínos. Havia algo ali que Marco Antônio havia perdido há muito tempo: senso de comunidade, conexão humana real, simplicidade que não era sinônimo de pobreza de espírito. Ele encontrou a casa de Maria, uma construção modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente onde cresciam flores coloridas que alguém havia plantado com carinho. A tinta das paredes estava um pouco desbotada, mas as janelas brilhavam limpas e as cortinas eram alegres e bem arrumadas. Marco Antônio ficou do outro lado da rua, observando a casa e tentando imaginar como seria a vida de Maria. Como ela acordava toda manhã, sabendo que enfrentaria dificuldades financeiras, mas ainda assim mantinha aquela dignidade inabalável. Como ela conseguia ver esperança e valor nas pessoas, mesmo quando era tratada com desrespeito. Foi quando ele a viu. Maria saiu de casa carregando uma sacola de livros e alguns papéis. Ela usava roupas simples, mas limpas. Seus cabelos estavam presos de forma prática e havia algo em sua postura que irradiava determinação silenciosa. Ela caminhava com propósito, cumprimentando vizinhos pelo caminho, parando brevemente para falar com uma senhora idosa que estava varrendo a calçada. Marco Antônio observou essa interação e ficou impressionado com a naturalidade com que Maria tratava a mulher mais velha. Não havia pressa em sua conversa, não havia impaciência ou condescendência. Era uma troca genuína entre duas pessoas que se respeitavam mutuamente. Ele a seguiu discretamente até um ponto de ônibus, onde Maria esperou pacientemente em uma fila com outros trabalhadores e estudantes. Ela não reclamava do tempo de espera, não demonstrava irritação com a demora do transporte público. Em vez disso, ela usava o tempo para revisar suas anotações de aula, aproveitando cada minuto disponível para seus estudos. Quando o ônibus chegou, Marco Antônio observou como Maria ajudou uma mulher com criança pequena a subir primeiro, ofereceu seu lugar a um senhor idoso e pagou sua passagem com moedas cuidadosamente contadas. Cada gesto revelava uma educação e uma consideração pelos outros que não tinham nada a ver com dinheiro ou status social. Naquele momento, Marco Antônio sentiu uma vergonha profunda e devastadora. Ele pensou em quantas vezes havia sido impaciente com funcionários, quantas vezes havia tratado pessoas de forma dismissiva, quantas vezes havia usado seu poder para intimidar ao invés de inspirar. Ele retornou ao seu carro e ficou sentado em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia observado. Maria não era apenas uma funcionária que havia tido coragem de enfrentá-lo. Ela era um exemplo vivo de como alguém pode manter sua humanidade e dignidade independentemente das circunstâncias externas. Sua busca pela verdade sobre Maria havia se transformado em uma busca muito mais profunda pela verdade sobre si mesmo. E o que ele estava descobrindo não era nada confortável. Durante o caminho de volta para casa, Marco Antônio tomou outra decisão que o surpreendeu. Em vez de dirigir diretamente para sua mansão, ele parou em uma floricultura modesta e comprou um buquê simples de flores amarelas. Não era um gesto grandioso ou caro. Eram flores comuns, do tipo que pessoas normais compram para demonstrar apreço genuíno. Ele retornou ao bairro de Maria e deixou as flores na porta de sua casa, junto com um bilhete escrito à mão. Maria, peço desculpas pelo meu comportamento. Você me ensinou mais em poucos minutos do que eu aprendi em anos. Obrigado por me lembrar de quem eu posso ser. Maria descobriu as flores quando retornou da universidade na noite seguinte. O buquê amarelo contrastava lindamente com a porta azul de sua casa. E por um momento, ela pensou que talvez algum vizinho tivesse se enganado de endereço.
Mas quando viu o bilhete, suas mãos tremeram ligeiramente ao reconhecer as iniciais. Ela leu as palavras várias vezes, tentando processar a magnitude daquele gesto. Em sua experiência limitada com pessoas poderosas, pedidos de desculpa eram raros e geralmente vinham acompanhados de condições ou expectativas. Mas havia algo diferente na simplicidade daquelas palavras escritas à mão. Maria levou as flores para dentro e as colocou em um vaso improvisado, um frasco de vidro que havia guardado de algum produto alimentício. Ela se sentou à mesa pequena da cozinha, onde costumava estudar, e contemplou o bilhete por longos minutos. Havia algo tocante na caligrafia apressada, nas palavras escolhidas com cuidado, na vulnerabilidade implícita daquele gesto. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de 48 anos que trabalhava como costureira, observava a filha com curiosidade. Ela havia notado que Maria estava mais pensativa nos últimos dias, desde que havia perdido o emprego na empresa de limpeza. Maria havia contado apenas os fatos básicos sobre sua demissão, sem entrar em detalhes sobre o confronto com Marco Antônio. "Que flores bonitas, filha!" Dona Rosa comentou, ajustando os óculos para ver melhor. "Quem mandou?" Maria hesitou por um momento. Como explicar para sua mãe que um dos homens mais ricos de São Paulo havia deixado flores em sua porta depois de demiti-la por defender sua dignidade? Como descrever a complexidade de sentimentos que aquele gesto havia despertado? "É complicado, mãe," Maria respondeu finalmente. "Lembra daquele trabalho na festa de fim de ano que eu te contei? O patrão que me demitiu, ele deixou essas flores." Dona Rosa franziu a testa, confusa. Em sua experiência de vida, patrões que demitiam funcionários não costumavam mandar flores depois. Mas ela conhecia sua filha bem o suficiente para saber que havia muito mais nessa história do que Maria estava contando. "Ele quer que você volte a trabalhar para ele?" Dona Rosa perguntou com a praticidade de quem havia passado a vida navegando por situações difíceis com pessoas poderosas. "Eu não sei o que ele quer, mãe," Maria admitiu, "mas eu acho que talvez ele tenha percebido algo sobre si mesmo que não gostou." Naquela noite, Maria teve dificuldade para dormir. Ela ficou acordada pensando no incidente na festa, na forma como havia respondido a Marco Antônio e agora naquele gesto inesperado. Havia algo profundamente humano na vulnerabilidade que ele havia demonstrado através daquele bilhete simples. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marco Antônio também não conseguia dormir. Ele havia passado o dia inteiro pensando em sua visita ao bairro de Maria, na forma como ela interagia com as pessoas, na dignidade que ela mantinha mesmo em circunstâncias modestas. Ele continuava se perguntando quando havia perdido essa capacidade de ver valor nas pessoas, independentemente de sua posição social. Helena havia notado a mudança ainda mais profunda no comportamento do marido. Ele estava mais quieto, mais reflexivo, menos interessado em conversar sobre negócios ou eventos sociais. Na manhã seguinte, durante o café, ela decidiu abordar o assunto diretamente. "Você foi procurar por ela, não foi?" Helena perguntou, servindo café em xícaras de porcelana fina que contrastavam ironicamente com a conversa sobre simplicidade e autenticidade. Marco Antônio olhou para a esposa, surpreso com sua perspicácia. "Como você sabe?" "Porque eu te conheço há 25 anos, Marco. E porque ontem à noite você estava diferente. Não apenas pensativo, mas transformado de alguma forma." Marco Antônio contou para Helena sobre sua busca, sobre a universidade, sobre o bairro de Maria, sobre tudo o que havia observado e aprendido. Helena ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo ou fazendo perguntas esclarecedoras. "E agora?" Helena perguntou quando ele terminou. "O que você pretende fazer com tudo isso que descobriu?" "Eu não sei," Marco Antônio admitiu. "Pela primeira vez em décadas, eu realmente não sei qual é o próximo passo. Tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo, sobre o que é importante, sobre como tratar as pessoas, tudo isso está sendo questionado."
Helena se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim elaboradamente paisagístico de sua mansão. Sabe, Marco, eu sempre admirei sua determinação, sua capacidade de transformar sonhos em realidade, mas talvez seja a hora de usar essa mesma determinação para se transformar como pessoa. As palavras de Helena ecoaram na mente de Marco Antônio durante todo o dia. Ela havia colocado o dedo na ferida. Ele havia usado sua força de vontade para construir um império financeiro, mas havia negligenciado completamente seu crescimento como ser humano. Naquela tarde, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ele ligou para seu advogado pessoal, Dr. Carlos Mendonça, e marcou uma reunião urgente. Não era sobre negócios ou contratos, era sobre algo muito mais pessoal e significativo. Carlos, Marco Antônio disse quando se encontraram no escritório luxuoso do advogado, eu quero criar uma fundação, algo voltado para a educação de jovens de baixa renda, especialmente aqueles que trabalham durante o dia e estudam à noite. Dr. Mendonça o observou com surpresa evidente. Em todos os anos que representava Marco Antônio, nunca havia ouvido o cliente falar sobre filantropia ou responsabilidade social de forma genuína. É uma excelente ideia, Marco, o advogado respondeu cuidadosamente. Mas posso perguntar o que inspirou essa decisão? Marco Antônio pensou por um momento em como responder. Como explicar que uma faxineira de 25 anos havia conseguido em poucos minutos mostrar-lhe um espelho de sua própria alma? Digamos que eu tive um encontro com alguém que me lembrou de por que comecei essa jornada há tantos anos atrás, ele disse finalmente, e percebi que o sucesso sem propósito maior é apenas acúmulo vazio. 2 semanas após deixar as flores na porta de Maria, Marco Antônio ainda não havia recebido nenhuma resposta. Parte dele esperava um telefonema, um bilhete de agradecimento, algum tipo de reconhecimento de seu gesto. Mas conforme os dias passavam sem notícias, ele começou a compreender algo importante. Maria não lhe devia nada, nem mesmo uma resposta cordial. Essa percepção foi mais uma lição humilhante, mas necessária. Marco Antônio estava acostumado a que suas ações gerassem reações imediatas. Quando ele investia dinheiro, recebia retornos. Quando ele fazia favores, as pessoas ficavam em débito com ele. Mas o mundo real, o mundo onde Maria vivia, operava por princípios diferentes. A fundação que ele havia decidido criar estava tomando forma rapidamente. Dr. Mendonça havia preparado toda a documentação legal e Marco Antônio estava investindo uma quantia significativa de seu patrimônio pessoal no projeto. Mas ele sabia que dinheiro sozinho não seria suficiente. Ele precisava entender realmente as necessidades das pessoas que pretendia ajudar. Foi com essa mentalidade que ele decidiu fazer algo completamente fora de sua zona de conforto. Ele se inscreveu como voluntário em um curso de alfabetização para adultos em uma ONG na periferia de São Paulo. Não como doador ou patrono, mas como alguém disposto a trabalhar diretamente com as pessoas. A coordenadora da ONG, Irmã Francisca, uma mulher de 65 anos que dedicara sua vida ao trabalho comunitário, inicialmente ficou desconfiada quando Marco Antônio apareceu querendo ser voluntário. Ela havia visto muitos empresários ricos buscando oportunidades de marketing pessoal ou alívio para suas consciências através de trabalho voluntário superficial. Senhor Almeida, ela disse diretamente, aqui não é lugar para turismo social. Essas pessoas precisam de comprometimento real, não de caridade condescendente. Marco Antônio sentiu o impacto dessas palavras, mas também reconheceu a sabedoria e a proteção que Irmã Francisca oferecia às pessoas sob seus cuidados. Eu entendo sua preocupação, irmã. Eu não posso provar minhas intenções com palavras, apenas com ações consistentes ao longo do tempo. Algo na sinceridade de sua resposta convenceu Irmã Francisca a dar-lhe uma chance. Ela o colocou para trabalhar com um grupo de trabalhadores da construção civil que estavam aprendendo a ler e escrever depois de longas jornadas de trabalho físico.
O primeiro dia foi devastador para o ego de Marco Antônio. Homens com mãos calejadas e rostos marcados pelo sol o olhavam com desconfiança óbvia. Eles sabiam quem ele era. Seu nome aparecia ocasionalmente nos jornais, associado a grandes empreendimentos imobiliários. Para eles, ele representava exatamente o tipo de patrão que poderia explorar sua mão de obra. Seu Antônio, um pedreiro de 52 anos que estava aprendendo a escrever o próprio nome, foi particularmente direto. "Você está aqui por quê, patrão? Para se sentir melhor consigo mesmo?" A pergunta cortou fundo, principalmente porque Marco Antônio reconhecia que havia uma dose de verdade nela. Mas ele também estava começando a entender que suas motivações, embora imperfeitas, poderiam evoluir através da experiência real. "Talvez sim, seu Antônio." Marco Antônio respondeu honestamente. "Mas também estou aqui porque preciso aprender coisas que nunca me ensinaram nas universidades caras que frequentei." Durante as semanas seguintes, Marco Antônio se dedicou genuinamente ao trabalho voluntário. Ele aprendeu a ter paciência quando adultos lutavam com conceitos básicos de leitura que ele considerava elementares. Ele descobriu histórias de vida que o humilhavam. Homens que trabalhavam 12 horas por dia em canteiros de obras e ainda encontravam energia para estudar à noite. Mulheres que cuidavam de famílias inteiras e ainda sonhavam em ler um livro completo. Foi durante uma dessas noites de alfabetização que algo extraordinário aconteceu. Marco Antônio estava ajudando Dona Conceição, uma senhora de 58 anos, a formar palavras quando ouviu uma voz familiar conversando com Irmã Francisca na recepção. Era Maria. Ela estava lá fazendo trabalho voluntário jurídico, oferecendo orientação gratuita sobre direitos trabalhistas para os membros da comunidade. Marco Antônio a observou através da porta entreaberta, vendo-a explicar pacientemente questões legais complexas em linguagem simples que todos pudessem entender. Maria usava a mesma roupa simples que ele se lembrava, mas havia algo diferente em sua postura. Ela estava em seu elemento, usando seus conhecimentos jurídicos para empoderar pessoas que frequentemente eram exploradas ou enganadas. Havia paixão genuína em sua voz, um brilho em seus olhos que mostrava que ela havia encontrado seu propósito. Quando ela terminou seus atendimentos, Maria se dirigiu para a saída, mas parou ao ver Marco Antônio através da porta da sala de aula. Seus olhos se encontraram por um momento tenso, carregado de tudo o que havia acontecido entre eles. Marco Antônio se levantou devagar, pedindo desculpas a Dona Conceição, e se dirigiu para o corredor onde Maria esperava. Eles ficaram frente a frente em silêncio por alguns segundos, cada um avaliando o outro naquele contexto completamente novo. "Senhor Marco Antônio", Maria disse finalmente, sua voz mantendo a mesma serenidade que ele lembrava. "Eu recebi suas flores. Obrigada. Eu não esperava uma resposta", ele disse, e percebeu que era verdade. "Eu só precisava fazer alguma coisa para começar a consertar o que quebrei." Maria o estudou cuidadosamente, notando suas roupas mais simples, suas mãos que começavam a mostrar sinais de trabalho manual, a humildade genuína em sua postura. "O que você está fazendo aqui?" "Aprendendo." Marco Antônio respondeu simplesmente. "Aprendendo coisas que eu deveria ter aprendido há muito tempo." Maria assentiu lentamente, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. "Irmã Francisca me contou que você tem sido um bom voluntário. Ela não diz isso sobre muitas pessoas. Ela é uma professora rigorosa", Marco Antônio admitiu, "mas justa." Houve outro momento de silêncio, mas desta vez foi menos tenso, mais reflexivo. Maria parecia estar tomando uma decisão importante. "Se você realmente quer aprender", ela disse finalmente, "talvez eu possa te mostrar outras perspectivas que você ainda não considerou." A proposta de Maria pegou Marco Antônio completamente de surpresa. Ele havia esperado, na melhor das hipóteses, uma aceitação cordial de suas desculpas.
A ideia de que ela estivesse disposta a investir tempo em sua educação pessoal era algo que ele não havia nem ousado imaginar. Você faria isso? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Depois de tudo o que aconteceu, Maria o olhou com aquela mesma serenidade penetrante que havia o desarmado na noite da festa. Senhor Marco Antônio, eu não acredito que as pessoas são definidas pelos seus piores momentos. Acredito que todos merecem a chance de crescer e se tornar versões melhores de si mesmos. Nas semanas seguintes, uma rotina inusitada se estabeleceu. Após as sessões de voluntariado na ONG, Maria e Marco Antônio começaram a conversar longamente sobre suas perspectivas de vida. Essas conversas não aconteciam na mansão luxuosa dele ou em restaurantes caros, mas em lanchonetes simples do bairro, em bancos de praças públicas, em locais onde Maria se sentia confortável. Maria tornou-se uma guia paciente através de mundos que Marco Antônio nunca havia experimentado verdadeiramente. Ela o levou para visitar a fábrica onde seu pai havia trabalhado por 30 anos, antes de se aposentar, um ambiente industrial ruidoso e quente, onde homens e mulheres dedicavam suas vidas a trabalhos fisicamente demandantes, por salários que mal cobriam suas necessidades básicas. Meu pai sempre dizia que dignidade não tem preço, Maria explicou enquanto caminhavam entre as máquinas. Ele pode não ter construído um império financeiro, mas ele construiu uma família com valores sólidos. Marco Antônio observou os trabalhadores com novos olhos. Ele viu a habilidade em seus movimentos precisos, a concentração em suas faces, o orgulho discreto que eles demonstravam por fazer bem seu trabalho. Eram pessoas que ele havia categorizado automaticamente como mão de obra em suas planilhas de custos, mas agora estava começando a ver como seres humanos complexos, com sonhos, medos e aspirações. Maria também o apresentou à sua comunidade de estudantes universitários noturnos. Marco Antônio se juntou a um grupo de estudo em uma biblioteca pública, onde jovens trabalhadores se reuniam para revisar matéria depois de longos dias de trabalho. Ele observou a determinação feroz desses estudantes, a forma como eles se apoiavam mutuamente, compartilhando livros, dividindo custos de xerox, celebrando cada pequena vitória acadêmica. Vocês têm uma força que eu nunca tive que desenvolver, Marco Antônio admitiu para o grupo durante uma dessas sessões. Eu tive privilégios que facilitaram meu caminho, mas vocês estão conquistando suas conquistas através de pura determinação. Carlos, um jovem de 22 anos que trabalhava em um supermercado durante o dia e estudava engenharia à noite, riu sem amargura. Força a gente desenvolve quando não tem escolha, seu Marco. Mas o senhor teve que desenvolver outras habilidades. Não é melhor nem pior, só diferente. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Marco Antônio. Ele estava começando a perceber que havia mais formas de valor e sucesso do que ele havia considerado anteriormente. Sucesso não era apenas acumulação de riqueza, era também integridade pessoal, relacionamentos genuínos, contribuição positiva para a comunidade. Uma noite, depois de uma sessão particularmente intensa na ONG, onde eles haviam ajudado a organizar um mutirão para reformar a casa de uma família necessitada, Maria e Marco Antônio se sentaram em uma praça pequena perto da ONG. O contraste entre aquele ambiente simples e os locais luxuosos onde Marco Antônio normalmente passava suas noites era gritante, mas ele estava começando a preferir a autenticidade daqueles espaços. Posso fazer uma pergunta pessoal? Maria disse, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Claro, Marco Antônio respondeu, percebendo que havia aprendido a valorizar as perguntas difíceis de Maria. O que você realmente quer da vida? Não o que você acha que deveria querer, ou o que outros esperam que você queira, mas o que realmente faria você se sentir realizado. A pergunta o pegou desprevenido por sua simplicidade e profundidade simultâneas. Marco Antônio percebeu que havia passado décadas perseguindo objetivos que outras pessoas haviam definido como importantes,
mais dinheiro, mais propriedades, mais reconhecimento social, sem nunca parar para questionar se esses objetivos realmente alinhavam com seus valores mais profundos. Eu acho, ele disse lentamente, que eu quero sentir que minha vida teve um propósito positivo, que quando eu morrer, o mundo será um lugar um pouco melhor porque eu estive aqui. Maria sorriu e foi o primeiro sorriso genuinamente caloroso que ela havia direcionado a ele desde que se conheceram. Esse é um bom começo. E você sabe qual é a coisa mais bonita sobre esse objetivo? É que nunca é tarde demais para começar a persegui-lo. Naquela noite, Marco Antônio retornou para casa com uma sensação de clareza que ele não experimentava há décadas. Helena estava esperando por ele na sala, lendo um livro, e ela imediatamente notou a mudança em sua expressão. "Você parece diferente", ela observou, marcando a página e fechando o livro. "Eu me sinto diferente", Marco Antônio admitiu, sentando-se ao lado da esposa. "Maria me fez uma pergunta hoje que me fez perceber que eu passei a vida inteira correndo atrás de objetivos que nem eram realmente meus." Helena pegou a mão dele entre as suas. "E agora você sabe quais são seus objetivos reais?" Marco Antônio pensou por um momento. "Eu acho que sim. Eu quero usar tudo o que aprendi, toda a riqueza que acumulei, todas as conexões que fiz, para realmente ajudar pessoas. Não como caridade condescendente, mas como parceria genuína para criar oportunidades." Helena apertou sua mão com carinho. "Sabe, Marco, eu me apaixonei por um jovem que sonhava exatamente com isso há 25 anos. É bom vê-lo de volta." 6 meses se passaram desde a noite fatídica da festa, e a transformação de Marco Antônio era visível para todos que o conheciam. Sua rotina havia mudado drasticamente. Ele ainda mantinha suas responsabilidades empresariais, mas agora dedicava pelo menos metade de seu tempo ao trabalho voluntário e ao desenvolvimento da fundação educacional que havia criado. A Fundação Esperança e Dignidade, nome escolhido em homenagem às lições que Maria lhe havia ensinado, já estava operando em 3 comunidades carentes de São Paulo. Mas ao contrário de outras organizações filantrópicas dirigidas por empresários ricos, esta fundação operava com uma filosofia diferente. As próprias comunidades participavam ativamente das decisões sobre como os recursos seriam utilizados. Marco Antônio havia aprendido essa abordagem observando Maria e outros ativistas comunitários. Ele percebera que as soluções mais eficazes vinham das próprias pessoas que vivenciavam os problemas, não de decisões tomadas em escritórios luxuosos por pessoas que nunca haviam enfrentado as dificuldades em questão. Maria havia se tornado uma consultora informal da Fundação, oferecendo perspectivas jurídicas e comunitárias que ajudavam a moldar os programas. Ela havia concluído sua graduação em Direito com honras e agora trabalhava meio período em um escritório de advocacia popular, dedicando o resto de seu tempo a causas sociais. A relação entre Marco Antônio e Maria havia evoluído para uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Eles nunca falavam diretamente sobre a noite da festa. Aquele momento havia se tornado um marco silencioso que dividia a vida de Marco Antônio em antes e depois. Helena também havia sido profundamente impactada pela transformação do marido. Ela começou a se envolver mais ativamente na fundação, usando suas habilidades organizacionais e sua rede de contatos sociais para promover os programas. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente orgulhosa do trabalho que estava fazendo. A mudança não passou despercebida no círculo social dos Almeida. Alguns dos antigos amigos empresariais de Marco Antônio o viam com desconfiança, questionando se sua nova fase filantrópica era genuína ou apenas uma estratégia de marketing pessoal. Outros começaram a se interessar pelos projetos da Fundação, alguns movidos por interesse genuíno, outros por pressão social. Dr. Roberto Mendes, que havia presenciado o confronto na festa, tornou-se um dos apoiadores mais entusiasmados da Fundação. "Marco,
ele disse durante um almoço. Eu pratiquei medicina por 40 anos e sempre acreditei na capacidade das pessoas de se curarem e se transformarem. Mas raramente vi uma transformação tão profunda quanto a sua. O reconhecimento externo, embora gratificante, não era o que mais importava para Marco Antônio. O que realmente o motivava eram os pequenos momentos de conexão genuína, quando seu Antônio, o pedreiro que havia inicialmente desconfiado dele, finalmente conseguiu escrever uma carta para o filho que morava em outro estado, quando Dona Conceição leu seu primeiro livro completo aos 59 anos, quando Carlos, o estudante de engenharia, conseguiu um estágio em uma das empresas parceiras da fundação. Uma noite, durante uma cerimônia de formatura de um dos programas de alfabetização da fundação, Marco Antônio se viu observando a plateia de famílias celebrando as conquistas de seus entes queridos. Havia algo profundamente comovente na alegria genuína daquelas pessoas, na forma como elas valorizavam cada pequena vitória educacional. Maria estava ao seu lado, também observando a cerimônia. "O que você está pensando?" ela perguntou suavemente. "Estou pensando que esta é a primeira vez em décadas que me sinto verdadeiramente rico", Marco Antônio respondeu. "Não rico em dinheiro, mas rico em propósito." Maria sorriu. "Sabe, quando eu o enfrentei naquela noite na festa, eu não estava tentando humilhá-lo ou destruí-lo. Eu estava tentando acordá-lo para quem você realmente poderia ser. E você conseguiu", Marco Antônio disse, olhando diretamente para ela. "Você me salvou de uma vida de riqueza vazia." Naquele momento, Irmã Francisca se aproximou deles. A coordenadora da ONG havia se tornado uma mentora importante para Marco Antônio, ensinando-lhe sobre liderança compassiva e serviço genuíno. "Marco", ela disse com um sorriso caloroso que reservava para pessoas que havia visto crescer pessoalmente, "há um ano, se alguém me dissesse que você estaria aqui celebrando as conquistas de pessoas que a sociedade frequentemente ignora, eu teria rido. Mas transformações verdadeiras acontecem quando menos esperamos." "Irmã", Marco Antônio respondeu, "eu aprendi que transformação não é apenas possível, é necessária. E nunca é tarde demais para começar." A cerimônia continuou, mas Marco Antônio se perdeu em reflexões sobre sua jornada. Ele pensou em todos os anos que havia desperdiçado, perseguindo objetivos que o deixavam vazio, em todas as pessoas que havia ferido com sua arrogância, em todas as oportunidades perdidas de fazer a diferença real na vida de outros. Mas ele também pensou no presente e no futuro, nos projetos da Fundação que estavam transformando comunidades inteiras, nos jovens que estavam tendo acesso à educação superior através das bolsas de estudo que ele financiava, na rede de apoio que estava sendo construída para conectar pessoas de diferentes classes sociais em torno de objetivos comuns. Mais importante ainda, ele pensou em como se sentia ao acordar todas as manhãs com um senso claro de propósito. O dinheiro ainda estava lá, a mansão ainda era luxuosa, os negócios ainda eram prósperos, mas agora tudo isso servia a algo maior que si mesmo. Quando a cerimônia terminou e as famílias começaram a se dispersar, Marco Antônio se aproximou de Maria uma última vez naquela noite. "Maria", ele disse, "eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente pelo que você fez por mim." "Você não precisa me agradecer", ela respondeu. "Você fez o trabalho difícil de se transformar. Eu só ajudei você a ver que era possível." Um ano depois da transformação de Marco Antônio, a Fundação Esperança e Dignidade havia se tornado uma das organizações não governamentais mais respeitadas e eficazes de São Paulo. Mas o impacto mais significativo não estava nas estatísticas ou nos relatórios anuais, estava nas vidas individuais que haviam sido tocadas e transformadas através dessa rede crescente de apoio mútuo e oportunidades genuínas. A Fundação havia evoluído de uma iniciativa individual para um movimento comunitário.
Marco Antônio havia aprendido a verdadeira lição de liderança: empoderar outros para que eles mesmos se tornassem líderes. Maria, agora formada em Direito, havia sido eleita presidente do Conselho Consultivo da Fundação, uma posição que ela ocupava com a mesma dignidade serena que havia demonstrado naquela noite fatídica. A transformação de Marco Antônio havia inspirado uma onda de mudanças em sua própria família também. Seu filho Pedro, que havia retornado de seus estudos no exterior, ficou inicialmente chocado ao encontrar um pai completamente diferente. O jovem de 28 anos estava acostumado com um pai obcecado por lucros e status, mas encontrou um homem que falava apaixonadamente sobre justiça social e oportunidades iguais. "Pai", Pedro havia dito durante um jantar em família, "eu mal reconheço você. O que aconteceu?" "Eu encontrei meu verdadeiro eu", Marco Antônio respondeu simplesmente, "e descobri que ele é muito melhor do que a pessoa que eu estava fingindo ser." Pedro, influenciado pela transformação do pai e pelas histórias inspiradoras que ouvia sobre o trabalho da Fundação, decidiu mudar sua própria trajetória de carreira. Em vez de assumir automaticamente os negócios da família, ele se matriculou em um mestrado em desenvolvimento social e começou a trabalhar diretamente com os programas da Fundação. Helena observava essas mudanças com uma satisfação profunda. Ela havia recuperado não apenas o marido que amava, mas também havia visto sua família se reunir em torno de valores que realmente importavam. As reuniões familiares não eram mais sobre relatórios financeiros ou conquistas materiais. Eram sobre pessoas que eles haviam ajudado, problemas sociais que estavam enfrentando, maneiras de expandir seu impacto positivo. A história da transformação de Marco Antônio havia se espalhado discretamente através dos círculos empresariais de São Paulo. Alguns empresários o procuravam curiosos sobre como implementar programas sociais similares em suas próprias empresas. Marco Antônio sempre os direcionava primeiro para trabalho voluntário direto nas comunidades, explicando que compreensão genuína vinha apenas através de experiência pessoal. "Não comecem com grandes doações", ele aconselhava. "Comecem com suas próprias mãos sujas. Trabalhem ao lado das pessoas que vocês querem ajudar. Escutem mais do que falem. Aprendam antes de tentar ensinar." Irmã Francisca frequentemente brincava que Marco Antônio havia se tornado seu caso de conversão mais improvável, mas também mais convincente. Ele prova que transformação real é possível para qualquer pessoa, não importa quão endurecida ela pareça estar, ela dizia para novos voluntários que chegavam à ONG. Seu Antônio, o pedreiro que havia inicialmente questionado as motivações de Marco Antônio, tornou-se um de seus colaboradores mais próximos na Fundação. Ele coordenava programas de capacitação profissional para trabalhadores da construção civil, ensinando não apenas habilidades técnicas, mas também direitos trabalhistas e organização sindical. "O patrão aqui", seu Antônio disse durante uma reunião da Fundação, gesticulando para Marco Antônio, "aprendeu que respeito não se compra, se conquista, e ele conquistou o meu." Maria continuava sendo uma presença constante e sábia nos programas da Fundação. Ela havia aberto seu próprio escritório de advocacia popular, mas mantinha uma parceria estreita com a Fundação, oferecendo serviços jurídicos gratuitos para as comunidades atendidas. Sua reputação como advogada competente e ética estava crescendo rapidamente, e ela começava a ser reconhecida como uma liderança importante no movimento de direitos humanos em São Paulo. Durante o segundo aniversário da Fundação, uma grande celebração foi organizada não em um salão luxuoso, mas no próprio coração de uma das comunidades beneficiadas. Centenas de pessoas se reuniram em uma quadra de esportes reformada através dos programas da Fundação. Havia famílias inteiras, desde crianças pequenas até avós idosos, todos conectados pela rede de apoio e oportunidades que havia crescido organicamente ao longo dos meses. Marco Antônio foi convidado a falar durante a celebração,
Mas quando subiu ao pequeno palco improvisado, ele se sentiu humilde diante da plateia de pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado com a sua de formas que ele nunca havia imaginado possível. Há 2 anos, ele começou, sua voz carregada de emoção genuína. Eu achava que sabia o que significava ter sucesso. Eu pensava que riqueza material era sinônimo de valor pessoal. Eu estava completamente errado. Ele olhou para Maria, que estava na primeira fileira, ao lado de irmã Francisca, seu Antônio, Helena e Pedro. Todos eles haviam desempenhado papéis cruciais em sua transformação. Uma pessoa corajosa me ensinou que dignidade não tem preço e que respeito real não pode ser comprado. Ele continuou. Ela me mostrou que o verdadeiro sucesso é medido pela diferença positiva que fazemos na vida de outras pessoas. A plateia ouviu em silêncio respeitoso. Muitos sabiam da história de como tudo havia começado. A história havia se tornado uma espécie de lenda local sobre segundas chances e transformação pessoal. Hoje, ao olhar para todos vocês, eu vejo minha verdadeira riqueza. Marco Antônio disse, sua voz se fortalecendo. Vejo jovens que conseguiram acesso à educação superior. Vejo famílias que foram empoderadas com conhecimento sobre seus direitos. Vejo uma comunidade que se uniu para criar oportunidades uns para os outros. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Maria. E vejo pessoas que me ensinaram que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você realmente deveria ser. A celebração continuou pela noite, com música, comida compartilhada e histórias de transformação pessoal. Marco Antônio circulou entre as pessoas, não como um benfeitor distante, mas como um membro genuíno daquela comunidade expandida que havia crescido ao redor dos valores de dignidade e respeito mútuo. Quando a noite estava terminando, Maria se aproximou dele uma última vez. Eles caminharam um pouco afastados da multidão, encontrando um canto mais quieto da quadra onde podiam conversar em particular. Você sabe que aquela noite mudou minha vida também, Maria disse suavemente. Marco Antônio a olhou com surpresa. Como assim? Ela me ensinou que confrontar a injustiça com dignidade pode realmente transformar corações. Ela explicou. Ela me deu esperança de que mudança real é possível, mesmo nas situações mais improváveis. Marco Antônio sorriu, sentindo uma gratidão profunda que ia além das palavras. Então nós salvamos um ao outro, não foi? De formas diferentes, sim, Maria concordou. Você me lembrou de por que escolhi estudar direito, e eu te lembrei de quem você sempre foi por baixo de todas aquelas camadas de proteção. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, observando as famílias se despedindo, as crianças correndo pelos últimos momentos de brincadeira, os adultos fazendo planos para projetos futuros. O que você acha que vem agora? Marco Antônio perguntou. Mais do mesmo, Maria respondeu com um sorriso. Mais oportunidades de crescer, mais pessoas para ajudar, mais lições para aprender. A transformação não é um destino, Marco Antônio. É um processo contínuo. Enquanto a celebração chegava ao fim e as pessoas começavam a se dispersar, Marco Antônio se deu conta de algo profundo. Ele havia finalmente encontrado a felicidade genuína que Maria havia perguntado se ele sentia naquela noite há 2 anos. Não era a satisfação temporária de fechar um negócio lucrativo ou a gratificação superficial de reconhecimento social. Era a alegria profunda e duradoura de saber que sua vida tinha propósito real e impacto positivo. A frase que Maria havia dito naquela noite, sobre o dinheiro não poder comprar a capacidade de enxergar valor nas pessoas, havia se tornado o princípio orientador não apenas de sua fundação, mas de sua vida inteira. Ele havia aprendido que ver valor nas pessoas era, na verdade, a única coisa que realmente importava. Quando Marco Antônio retornou para casa naquela noite, ele encontrou Helena esperando por ele na varanda, contemplando as luzes da cidade. Eles se sentaram juntos no balanço que ele havia mandado instalar.
Uma adição simples que contrastava com a opulência exagerada que costumava caracterizar sua propriedade. Como você se sente? Helena perguntou pegando sua mão. Completo, Marco Antônio respondeu sem hesitação. Pela primeira vez na vida, eu me sinto completo. E naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, Marco Antônio Almeida, não mais o milionário arrogante, mas o homem transformado pela coragem de uma jovem que ousou defender sua dignidade, finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza sempre estivera ao seu alcance. Ela estava na capacidade de enxergar e honrar o valor inerente de cada ser humano, independentemente de sua posição social ou riqueza material. A frase simples que Maria havia proferido naquela noite fatídica: "O Senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, mas há uma coisa que o seu dinheiro nunca conseguirá comprar: a capacidade de enxergar valor nas pessoas." Havia se tornado muito mais do que palavras. Havia se tornado o fundamento de uma vida renovada, o legado de uma dignidade que transcendia qualquer fortuna material. E assim, a história que começou com um momento de arrogância e humilhação se transformou em uma jornada de redenção, crescimento e descoberta de propósito verdadeiro. Marco Antônio havia aprendido que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para crescer e nunca é tarde demais para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.